E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Quando surgiu a ideia de fazer um episódio especial em homenagem ao Dia do Advogado, eu não consegui pensar em ninguém diferente de Luiz Flávio Borges Durso. Para mim, ele representa a advocacia, seja pelo seu envolvimento, seja pelo seu amor à profissão, e que fica muito claro nesse episódio. E nesse bate-papo, a gente falou sobre carreira, advocacia criminal e seus bastidores, o tribunal do júri, que sempre me gerou muita curiosidade, e claro, sobre o caso Elise Matsunaga, que virou uma série da Netflix que está entre os top 10 do mundo, em que Durso foi assistente de acusação. Enfim, um episódio épico. Durso é formado em Direito pela FMU, tem um mestrado e um doutorado em Direito Penal pela PUC São Paulo e um pós-doutorado em Direito Penal pela Faculdade de Direito Castilla-La Mancha da Espanha. Foi presidente da OAB São Paulo, a maior seccional do Brasil, por 3 mandatos consecutivos e é presidente de honra de diversas instituições de renome. É sócio do escritório Durso e Borges Advogados Associados e um dos criminalistas mais respeitados do país. É ainda professor, palestrante e apresentador do programa Data Vênia da Rede TV. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Durso, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite do Retalks. É um prazer enorme receber você aqui e para mim é motivo de muita honra e é um dia especial porque me recordo que quando eu recebi a minha carteira da OAB, eu me lembro que você falou que era carteira e não carteirinha, que é carteirinha de ônibus. Recebi das suas mãos e está assinada até hoje com seu nome e eu fico muito contente de receber você aqui como nosso convidado. Muito obrigado. Na verdade, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar lhe encontrando e conversando um pouco sobre alguma coisa que eu acredito que seja uma paixão em comum, que é a advocacia, que é esse mundo da justiça. Então, Renato, a alegria é toda minha e eu estou à sua disposição para nós prosearmos um pouquinho sobre a nossa paixão. Sem dúvida, vai ser um grande prazer. Durso, eu sempre começo com uma pergunta clássica, né? E você tem uma carreira que é bastante sólida, você passou por um único escritório, quase 40 anos no escritório, sempre dentro da área criminal, onde você, sem sombra de dúvida, é uma das maiores referências do país. Essa sua trajetória, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus objetivos? Deixa eu primeiro colocar uma situação onde tem uma premissa que eu acho fundamental. Meu pai era advogado, fundou o nosso escritório em 1956. De modo que eu, quando estudante, já no primeiro ano da faculdade, Renato, meu pai falou: é bom você fazer estágio em outros lugares, porque você precisa aprender como os outros trabalham, pensamento dos outros, depois você vem para o escritório, mas primeiro vai circular por aí. E durante os 5 anos de faculdade, a cada ano eu estava num local. Eu fiz estágio no departamento jurídico da Caixa Econômica do Estado. Eu fiz estágio num setor da prefeitura que regularizava loteamento e arruamento. Eu fiz estágio no escritório de um primo, que era presidente da OAB de Guarulhos. Fiz estágio também no jurídico da Casa de Detenção de São Paulo. Então, a cada ano eu ia para cá, para lá, fazendo um pouquinho de estágio e aprendendo. Quando eu me formo, eu vou para o escritório de meu pai. Mas aí tem um detalhe. No começo de carreira, a torneira é única, eu não tinha clientes. E eu me formo, começo ali a advogar, mas eu queria casar. Eu já estava namorando e meu sonho era ter um pezinho de meia para poder casar. Mas fato é que ali, no escritório de meu pai, eu estava patrocinando uma situação muito injusta, porque os clientes que eu tinha, ele me passava, ele me transferia. E com isso eu tirava dele. E eu não queria isso. Então, naquele momento, eu deixei o escritório de meu pai
Eu me formei em 1982. Eu saí do escritório dele, logo depois, 6 meses depois, e fui para o mercado, fui procurar emprego. E procurava emprego numa empresa, porque além da questão salarial, a ideia de ter os benefícios, assistência médica e outros benefícios, carteira assinada, enfim, isto me daria uma condição inicial para o casamento que eu precisava. Estabilidade e uma certa garantia. E assim eu fui e fiquei, consegui uma vaga numa empresa de fotografia, chamada CURT, Laboratório de Fotografia. É concorrente nacional, mas concorria com as internacionais, Kodak, Fuji. Era um laboratório de revelação. Para os mais jovens que estão nos assistindo, a foto antigamente tinha que ser tirada na máquina e depois o filme era levado para revelar. E a impressão no papel era feita por um laboratório. Imagina, hoje tudo é muito fácil, né? Mas naquele tempo os filmes tinham 24 poses, 36 poses, o que dava, fazendo um parênteses também, Renato, uma seletividade. Nós não gastávamos foto. Era 24 poses, eram 24 fotos naquele filme. Então você selecionava o que você queria registrar. Fato é que eu fui para o departamento jurídico desta empresa e por lá permaneci 8 anos. Comecei como assistente jurídico, passei a advogado, supervisor do departamento, gerente e diretor. Quando eu, depois de 8 anos, cheguei no topo da carreira, eu já estava com uma situação financeira confortável, tinha um pezinho de meia, já estava casado, já tinha 2 filhos. Aí eu pedi demissão e voltei para o escritório do meu pai. Então, na verdade, desses 40 anos de advocacia, 32 estão no escritório de meu pai, dando continuidade hoje a essa história dele. Mas os 8 primeiros, eu fui no mercado e fui buscar uma colocação. Nada foi programado, nada. Respondendo diretamente a sua pergunta, nem estudar direito, porque o que eu queria é ser ator, eu queria ser artista. Eu sempre gostei de desenhar, de pintar. O teatro era uma paixão, fui fazer curso de teatro, eu cantava, eu estudei piano, guitarra, eu tinha um conjunto. Então, esse mundo das artes foi sempre o que eu busquei. E quando chegou na época do vestibular, Renato, meu pai sempre foi um apaixonado pela advocacia, tratava todo mundo, atendia todo mundo. E os meus amigos iam procurar meu pai para se confidencializar, para buscar aconselhamento. Diziam, mas que eles têm pai, por que vêm buscar o meu pai? E eu só fui entender depois que a formação jurídica dele e as suas características pessoais acolhiam a todos, não julgava ninguém, ajudava todo mundo. E isto me chamou muito a atenção. Quando eu fui prestar o vestibular, eu me programei para fazer o seguinte. Eu falei, eu vou abordar meu pai. Para deixá-lo contente, eu vou dizer que eu vou prestar direito. Ele vai ficar feliz. Mas eu vou prestar também educação artística, que é o que eu quero, o meu objetivo. Eu não vou passar em direito. Eu não estudo nada de direito. Meu negócio é artes. Eu vou passar em educação artística e eu digo, pai, tentei, não passei, vou fazer educação artística. Prestei o vestibular, só que eu passei nas duas. E quando eu fui falar com meu pai, projetando, arquitetando mentalmente, que eu diria, pai, passei em educação artística, vou cursar, e direito eu também passei, mas eu não vou fazer, eu inverti a ordem desta comunicação. E quando eu falei para o meu pai que eu tinha passado em direito, antes de falar que eu passei em educação artística, a alegria dele foi tamanha que, te confesso, eu não tive coragem de dizer a ele que eu não ia cursar. Então, naquele instante, eu posterguei por 1 ano esta comunicação. Falei, quer saber, já que ele ficou tão contente, eu vou falar para ele que eu vou fazer as duas. E realmente eu fiz. Eu estudava de manhã direito e à noite educação artística. E depois de 1 ano eu pensei, eu chego para ele e digo, não gostei, vou ficar só com educação artística. E eu não sei se propositalmente ou não, meu pai me arrumou um estágio no 1º ano. E eu fui trabalhar, para o externo, gravata, e ia para o fórum. E aí eu comecei
comecei a me envolver nesse mundo, comecei a ver o que era processo, o que era juízo, o que eram os colegas no fórum. Aquele ambiente foi me cativando. Na faculdade de Direito, eu encontrei um espaço para fazer muita coisa que estava em mim, né? A questão de ser representante de classe, de organizar curso, as festas, tal. Já na Faculdade de Educação Artística não tinha centro acadêmico. Na Faculdade de Direito tinha o centro acadêmico. E aí eu fui me encontrando. Depois de um ano, eu cheguei para o meu pai e falei: pai, vou parar a educação artística e vou continuar direito. Estou completamente apaixonado pela carreira. Então, não houve uma programação. O destino foi me levando e aí eu descobri essa carreira maravilhosa. Durso, a conversa já valeu aqui, já valeu por aqui. O episódio, já podemos terminar, assim, foi fantástico a sua contextualização. E que bom que aconteceu dessa forma, porque a gente ganhou aí um grande advogado criminalista. E eu digo mais, né? O mercado jurídico, a advocacia em si, ela tem um quesinho de artístico, né? Principalmente se a gente pensar na área criminal, no tribunal do júri. Eu acho que isso também é muito importante, a forma como você comunica, né? Não deixa de ser um teatro. Então, acho que você conseguiu unir aí as duas pontas e eu gostei muito das histórias que você trouxe, né? Quer dizer, mesmo você, 3 vezes presidente da OAB, com uma carreira super sólida, não programou, as coisas aconteceram. Mas deixa eu fazer uma colocação reafirmando este ponto que você destacou. Na verdade, Renato, eu fui descobrindo ao longo da minha vida que o que me atraía nesse mundo das artes era exatamente o processo criativo. O aplauso me atrai, sem dúvida nenhuma, o público me atrai, o palco me atrai, a música, o desenho, mas o processo criativo é que está na essência. E eu fui verificando que na advocacia eu podia fazer exatamente isso. Quando você fala desse paralelo, eu fui lecionar. Eu tinha plateia, eu dou palestra, eu tenho aplauso. Então, isto foi me alimentando de tal maneira que o Tribunal do Júri, que sem dúvida nenhuma é um embate intelectual, mas é um embate cênico, isto eu pude colocar em prática todas aquelas coisas que me atraíam tanto. E a oratória foi algo à parte que aí me arrebatou, me apaixonou e eu me dediquei. Eu fui fazer curso, fui treinar, fui estudar para poder verbalizar, convencer, persuadir, para ter um pouco de condições de ser um orador. E isto não é nato, não existe. Essa ideia, nasceu com talento, não. O orador se faz com muito trabalho, com muito exercício, com muita dedicação. É 95% transpiração e 5% de inspiração. Então, esta situação, a vida me levou. E eu fui aproveitando as oportunidades e interagindo. Mas há um detalhe no que diz respeito ao OAB. Quando eu me formo, Renato, o presidente da OAB de São Paulo era o Márcio Tomás Bastos. Todos conhecem. Foi ministro da Justiça, um grande presidente da OAB. Ele presidia em São Paulo. E o Márcio foi contemporâneo de meu pai. Meu pai era de 56, acho que o Márcio era de 57 ou 58, uma coisa assim, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E quando eu vou me formar, tem aquele movimento na faculdade da comissão de formatura. Como eu já estava no direito, eu fui presidente do diretório acadêmico, eu fundei um partido na faculdade, nós fundamos o Atlética, enfim, eu vivia mais no pátio do que na sala de aula, é verdade, tá? Mas efetivamente aquilo me alimentava. Quando chegou no final do curso, a turma foi escolher o pessoal para a comissão de formatura. E eu queria participar da comissão. Mas, no fim, eu fiquei como presidente da comissão de formatura e fui o orador da minha turma. Esta oportunidade fez com que eu buscasse, para a confecção do convite de formatura, uma mensagem do presidente da OAB. Pedi para o meu pai, ele ligou para o Márcio e eu fui ao escritório do Márcio Tomás Bastos buscar uma mensagem para colocar no nosso convite de formatura. Eu achei que a secretária fosse me entregar a mensagem e eu fosse embora, mas eu fui recebido pelo próprio Márcio Tomás Bastos. Jovem, estava me formando, tinha 22 anos. O Márcio me recebeu e começamos a conversar, me ofereceu um café e eu fui perguntar para ele, escuta, como é que é ser presidente da OAB? O que você faz? Como é que funciona isso? Qual é a sua vida? E nós começamos a conversar ali
e passamos a tarde. Eu saí, já era noitinha, já estava anoitecendo. E eu saí dali, eu falei, quer saber? A partir de hoje eu vou trabalhar para ser presidente da OAB. Porque é uma coisa tão extraordinária, tão legal, tão entusiasmante, tudo isso que o Márcio me falou, que eu vou me dedicar. Se for possível, quero um dia ser presidente da OAB. Então, a partir daí, começa, aí sim, programado, uma aproximação da OAB. Depois eu fui 3 vezes conselheiro, fui 2 vezes diretor, tem toda uma atuação em tribunal de ética, em comissão de prerrogativas, tem 25 anos antes de eu me candidatar à presidência da OAB. Então, eu participava da Ordem, e a Ordem passou a fazer parte da minha vida como um projeto para chegar à presidência. Aí depois que cheguei, não me deixava ir embora. Fiquei 9 anos, 3 gestões, e foi, acho que, um dos períodos da minha vida mais extraordinários, porque em 80 anos da OAB eu fiquei 9. 10% da história da nossa OAB São Paulo, eu tive a honra de estar à frente desta entidade, que, no fundo, quando eu tomei posse a primeira vez, o Rubens Aprobato Machado, também colega de turma de meu pai, meu padrinho político na OAB, ele já havia sido presidente, agora era no Conselho Federal. Ele me diz assim, Durso, você não está assumindo a presidência da OAB São Paulo, você está assumindo a presidência da sociedade civil brasileira. E realmente, a OAB tem que ser a precursora, o carro-chefe a trazer atrás de si, nunca atrás de ninguém, atrás de si, a sociedade civil nesta mobilização pela cidadania. Então, o que eu posso dizer hoje? Não estamos fechando a entrevista, mas eu posso te dizer que, em termos profissionais, eu me realizei. Como homem, como marido, eu casei com a mulher que eu fui, a mulher que eu namorei durante a faculdade e que eu me apaixonei. Como pai, eu tenho 4 filhos, os 4 na área jurídica. 3 já são advogados, o caçula é estudante de Direito. E com relação à atividade associativa, a OAB que me completou dessa maneira extraordinária. Então, eu sou muito feliz e faço o que gosto. Aliás, é o segredo, viu? Esses jovens aí que estão nos ouvindo, achem uma forma de se apaixonar pelo que faz. E aí vocês nunca mais vão trabalhar. Aí é só prazer a vida toda. Muito bacana, olha, mais um conselho importante. E Durso, você falou uma coisa fundamental, e a gente vai falar mais pra frente, sobre a importância da OAB, né? E eu vou querer depois saber um pouquinho mais dos bastidores da Ordem. Antes de entrar na sua carreira propriamente dita, assim, existe uma dúvida muito grande entre a diferença da advocacia penal tradicional, né, e a advocacia penal empresarial, que muito tem se falar, né? O que muda entre essas duas áreas? O que muda no perfil dos profissionais? E essa pergunta eu vou também mencionar aqui o meu sogro, que não é advogado, mas sempre teve muita curiosidade pela área criminal. Então, se você puder contextualizar para eles e para os nossos ouvintes, vai ser muito bom. É assim, quando eu me formo, o Márcio Tomás Bastos era advogado criminalista. E durante a faculdade eu tive muitos professores na área criminal. Alguns me marcaram profundamente. Um deles era integrante do Ministério Público, Alberto Marino Júnior. Ele, no júri, era terrível, um grande orador, atuava muito bem e tal. Eu não perdi uma aula dele e sempre procurando me aproximar. Eu tinha um colega de turma, e o pai dele era um grande advogado criminalista. Era o J.B. Viana de Moraes. Fez história também, um grande tribuno. E ele me convidou e eu comecei a andar atrás do pai dele. O pai dele ia fazer júri, eu ia assistir. O pai dele ia fazer uma audiência, eu estava lá. E eu me encantava pela oratória. Mas posso te dizer que o momento decisivo que me fez acordar para este lado da advocacia criminal, esse mundo, completando aquela experiência que eu tive lá na casa de detenção, no departamento jurídico, no contato com os presos, que humaniza o profissional do direito.
né? Você não está lidando com aluguel, com bens, você está lidando com o ser humano, com a alma do indivíduo, com as suas frustrações, as suas alegrias, com a liberdade, com a honra, com a vida do indivíduo que passa a estar nas suas mãos. Esta hipersensibilidade para essas coisas, naturalmente, eu acho que o destino me colocou e eu fui desenvolvendo. Mas a pessoa que realmente me arrebatou como orador e que eu tenho como ídolo é o Waldir Troncoso Pérez, o maior dos tribunos de todos os tempos aqui no Brasil. Nós tivemos muito e bons, mas igual ao Waldir, ninguém. Há quem diga, o próprio Márcio Tomás Braz uma vez disse, quando o Waldir fala, eu não sei se ele pensa para falar ou se ele fala para pensar, mas efetivamente é uma cachoeira que jorra, e aquilo vem e vem e vem cantando, e ele vai te conduzindo, e quando você vê, você está completamente arrebatado pelas suas ideias. Ele fazia isso no júri, extraordinário. Ele foi o advogado de defesa do Lindomar Castilho. Os jovens que hoje têm algum interesse pela área, procura lá no Google, Lindomar Castilho. Era um cantor, e este cantor acolhe um sobrinho. E este sobrinho tem um caso com a esposa do Lindomar Castilho. E a partir daí, ele mata a esposa e tenta matar o sobrinho. E esta situação toda o leva a um júri, que foi um júri de época. Na defesa estava Waldir Troncoso Pérez e na assistência da acusação estava exatamente o Márcio Tomás Bastos. Esta é uma obra extraordinária. Quem tiver oportunidade, ouça, assista, busque, porque ali você vê dois gigantes da advocacia criminal se enfrentando, num embate intelectual, cênico, tudo, exatamente buscando a concretização da justiça. O Waldir mudou minha vida. O Waldir efetivamente fez com que eu quisesse ser igualzinho a ele. E já que estamos aqui falando tantas particularidades e até abrindo o meu coração dessa forma, Renato, te confesso que eu tinha esta gravação num vídeo, na fita cassete, do Waldir e do Márcio no júri. E eu saía para namorar minha namorada, minha esposa, que à época nós namorávamos, e quando tinha assim uma estrada, eu tinha mais tempo, eu ao invés de colocar música, eu punha fita. E ela então dizia, poxa, mas você não cansa de ouvir? Eu dizia, eu não canso. E com isso eu fui tentando pegar algumas coisas do Waldir. São cacuetes que efetivamente para mim eram extraordinários, desde um gesto de ele coçar o nariz até quando ele abria os braços e ele usava uma beca, Renato, onde as mangas eram plissadas. Plissada era uma coisa que tem na saia de mulher, que vai dobrando, passa o ferro, então fica sanfonada, para ter uma ideia do que eu estou falando. Então quando ele abria os braços, pareciam asas. No momento em que ele fazia a defesa, ele abria os braços com sua beca naquele ambiente, era uma criatura alada. Era um deus que se colocava ali com a sua oratória para tentar defender aquele indivíduo que estava sendo objeto de julgamento. Extraordinário, aquilo me arrepiava, aquilo me fazia sentir o que era advocacia. E eu dizia, eu quero ser igualzinho a ele. Aí eu ia para o espelho e imitava. Eu pegava a fita e decorava. E com isso eu treinava incansavelmente para tentar ser um pouquinho do que aquele ídolo representava para mim. Isto me abriu esta vontade de me tornar advogado criminalista. Todavia, até então, os advogados criminalistas trabalhavam com o dia a dia da área criminal, que era o estelionato, que era o homicídio, que era os crimes muito comuns, o roubo, o furto, os crimes contra a honra, o crime de consumidor, que havia na época, o crime de imprensa, mas não tinha crime na área empresarial. Isto é coisa de 20, 25 anos para cá. Há 20, 25 anos, nós passamos a ter no Brasil uma legislação que, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, veio como fruto do compliance,
veio como fruto desta ideia de controle melhor das atividades empresariais, lutando contra a sonegação e contra dinheiro paralelo, dinheiro sem explicação, contra a lavagem de dinheiro. Isto chega no Brasil há mais ou menos uns 20 anos, inaugura uma série de leis e o Brasil começa a ter um outro perfil no que diz respeito à área criminal. No passado, até tinha uma expressão pejorativa, dizia, esse fulano é advogado de porta de cadeia. O criminalista ouvia muito isso, de maneira pejorativa. Ele advoga para quem? Advoga para criminoso, para bandido, para prostituta, para gente pobre. Num dado momento, virou a chavinha. Essa legislação colocou como alvo da atividade criminal, da investigação criminal, o empresário. Aquele que nunca passou por sua cabeça de que poderia cometer um crime, os crimes antigos e tradicionais, esses ele nunca cometeria mesmo. Só que a atividade empresarial dele passou a ser uma atividade de alto risco criminal e, a partir daí, se ele não registrasse um funcionário, se ele não pagasse determinado tributo e daí para frente, alargou as possibilidades dele cometer um crime realizando uma atividade empresarial. Mudou o cenário da clientela da área criminal. E aqueles advogados que vieram daquele momento do passado e que tinham um pouco de conhecimento da área empresarial e por uma obra do destino, eu tinha, porque quando eu começo advogando para este povo, para esta situação, e de repente eu tenho 8 anos de vida empresarial no departamento jurídico de empresa. O advogado criminal não sabia exatamente o que era fatura, o que era nota fiscal, a parte tributária. Isso era estranho à área criminal, mas de repente eu vivi isso. Eu vivia contratos, eu vivia essas negociações e a partir do momento eu vi isto se juntar. A partir dali, muda o perfil da clientela e você viu depois, mais recentemente, na própria Operação Lava Jato, como os advogados criminais no Brasil passaram a ser tão valorizados, que já o eram nos outros países, especialmente nos Estados Unidos. O advogado criminal nos Estados Unidos é sempre muito respeitado porque, efetivamente, todos estão na linha divisória de escorregar e poder ter um crime imputado contra si, independente da sua posição social ou da sua condição financeira. Aqui no Brasil não era assim. Uma posição social boa, uma condição financeira boa, afastava o indivíduo da área criminal. Com a mudança da legislação, nós passamos a ter todos como alvos de uma investigação criminal, e isto trouxe uma valorização para a advocacia criminal, inegavelmente. Durso, uma coisa que eu gosto muito do nosso bate-papo aqui, que você traz muito, são histórias, além das explicações. Eu acho que isso é o mais gostoso do podcast para as pessoas que estão ouvindo, né? E por isso que eu falo que você é uma lenda viva, né? Não só pela sua representatividade, mas, enfim, por tudo que você vivenciou, que você está trazendo agora. E foi muito bacana você contextualizar, não só falar a diferença do penal tradicional para o penal econômico, mas como é que surgiu isso, né? E aí, assim, depois dessa sua explicação, fica muito mais fácil de fazer a pergunta, né? É perceptível, até você citou, por exemplo, a Operação Lava Jato, a gente tem outras operações, um crescimento nessa área penal empresarial, ou penal econômico. Só que, minha percepção aqui é que o ensino do direito ainda foca nesse penal clássico, né? Dito isso, e assim, essa formação jurídica que eu digo que é imutável, mas não vou aqui entrar em críticas ao ensino jurídico, eu já fiz muito, como é que o advogado criminalista ele pode se preparar para cuidar desses crimes e dos novos tipos penais, por exemplo, como os crimes digitais? Bom, em primeiro lugar, essa base do direito penal, ela é indispensável. O estudante de direito, o jovem advogado que achar que pode começar deste novo tempo do direito criminal desprezando a base, desprezando a doutrina clássica, está redondamente enganado. Você só vai conseguir entender o porquê, como as coisas funcionam, se você for buscar a raiz. E a raiz está na doutrina. Então, essa é a primeira coisa que eu faço
e coloco nessa prosa nossa, Renato, como uma advertência. Eu sou professor e eu vejo muitas vezes os alunos dizendo, não preciso nem comprar livro, eu tenho Google e tal, que lê do engano. Você não vai encontrar no Google a doutrina, a melhor doutrina, a doutrina clássica. Você tem que ir aos livros e você tem que estudá-los. Agora, para você, com a base necessária, poder estar apetrechado a enfrentar esse novo momento, aí você precisa continuar estudando. Continuar estudando no que diz respeito ao seu aperfeiçoamento profissional. É um equívoco muito grande, é um erro abissal. Aquele que acha que ao se formar, ele está completo. Imagina, isso é até uma burrice se você for mais cruel na concepção. Achar que não tem mais o que aprender. O bacharelado é o básico. Não é muita coisa, não. É o básico. E todo mundo tem o básico. Quem passou por uma faculdade de Direito tem o básico. Vale dizer, esse básico não é suficiente para você estar no mercado de trabalho. Se você quiser ingressar no mercado de trabalho, você precisa ter competitividade. Esta seleção natural, ela é implacável. Ninguém engana todo mundo o tempo todo. Esqueça. Eu vejo aí gente investindo dinheiro em propaganda, e em propaganda caríssima, que até a ordem tem restrições com relação a essa exacerbação de marketing, de propaganda, etc. Isso não funciona. O que funciona é competência. O que funciona é você estar bem preparado para prestar o serviço a que se propõe. Aí você entra no mercado. E você vai competir. Mas a atividade do advogado não é mercantil. Claro que não é. A atividade vem da honra. Os nossos honorários, a origem é de honra. O eixo da palavra é este. Agora, você presta um serviço em razão de honra, em razão da tradição, mas você tem que prestar um serviço de qualidade e buscar os objetivos com esta prestação de serviço buscados pelo cliente, quais sejam a proteção dos seus direitos, no nosso caso, da sua liberdade. Esta ideia de você poder trabalhar com o tradicional e acoplar na modernidade, ela é muito facilitada nos cursos de pós-graduação. O indivíduo autodidata pode continuar estudando, pode conseguir, mas é muito mais fácil se ao terminar a faculdade ele for cursar uma especialização. Há uma diretriz para a qual ele é dirigido, com supervisão, que vai ajudando ele a se desenvolver. Então, primeiro passo, especialização. Não pulem especialização, mestrado, vou direto para o doutorado. Não façam isso. Você tem a vida inteira para estudar. Vai para a especialização, da especialização vai para o mestrado, do mestrado vai para o doutorado, vai depois do doutorado, não pare, vai para o pós-doutorado, vai estudar a vida inteira. Aliás, esse é o grande segredo, que é a chave do sucesso, o segredo para ser um bom profissional, para que você tenha as coisas que você deseja na vida. A chave, o sucesso, o segredo está aí, é estudar, não tem outro. O resto vem. O dinheiro vem, o reconhecimento profissional vem, o reconhecimento do público em geral e o mais difícil, o reconhecimento pelos seus pares. Porque ser conhecido como um profissional de destaque para o público leigo não é tão fácil, não é tão difícil quanto ser reconhecido como um profissional de destaque pelos pares, porque aqui reside uma avaliação muito mais rigorosa, muito mais técnica. E nós, na nossa atividade, somos avaliados diariamente. A sua petição é um ponto de avaliação que o Ministério Público está fazendo, que o juiz está fazendo, que o delegado está fazendo, que o seu colega ex-adverso está fazendo. Todos te avaliam o tempo todo. E a cautela é no sentido de que nada deve ser feito mais ou menos. É só uma petiçãozinha, faz de qualquer jeito e tal. Não faça, porque esta petição pode ser a única coisa que alguém está vendo como fruto do seu trabalho.
e o resultado da impressão que você vai deixar é aquilo que você faz. Então, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, tenha cautela. Cuide do seu nome, cuide da sua profissão, cuide do resultado da prestação de serviço que se oferece. E aí você vai conseguir construir uma coisa. Muitos não dão importância, mas para nós é de fundamental importância quando você vai buscar uma prestação de serviço de qualquer profissão, que é a reputação. Você vai buscar um médico, você vai saber quem é, você vai pedir informações. Até um encanador, até um eletricista, quanto mais alguém que precisa de uma qualificação mais especializada. E a reputação não é marketing, não é pagar para dizerem isto ou aquilo, não é espaço. A reputação é aquele sentimento que as pessoas acalentam e que vai se aperfeiçoando ao longo da sua vida. Quando você constrói uma reputação, e insisto, que pode ser destruída em um segundo, portanto, não descuidem jamais. Quando você constrói essa reputação, é isto que vem antes de você. Não é o seu cartão de visita, não é o seu trabalho. O que chega antes de você é o que dizem de você enquanto profissional. Então, o que eu estou falando aqui, eu ouvi de meu pai e procurei dar uma atenção. Quando ele falou, eu nem tinha dimensão, só fui aprendendo que isso tinha uma dimensão de valoração importante durante a vida. Mas é assim que funciona a sociedade. Então, para quem está começando, invista em você. Acima de tudo, estudando. Essa é a chave do sucesso. E Durso, você traz pontos muito importantes, porque a gente vive numa sociedade muito ansiosa, né? E eu não estou falando só da geração nova, todo mundo, é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido e as pessoas têm muita ansiedade. Então, calma lá, né? Tem a vida inteira, a gente tem muitos anos ainda para viver, a expectativa média aumentou, então estude, exatamente é isso, né? Acho que esse é o ponto principal. O direito não é fácil, né? Reputação você não ganha do dia para a noite. É exatamente isso, é trabalho duro e muito cuidado. Nunca pare de focar, de se dedicar, porque é o que você falou. Um escorregãozinho, um pisãozinho fora da linha e toda aquela reputação de 20, 30, 40, 50 anos vão por água abaixo. Durso, você já tem mais de 4 décadas de advocacia, boa parte delas dentro da área criminal. Certamente você deve ter participado de casos muito emblemáticos, né? Eu queria que você trouxesse aqui 2 exemplos desses casos. Um que você venceu, um que você perdeu. E o que representou para você esses casos? O que mudou na sua cabeça, seja pela vitória ou pela derrota? Eu volto a falar de meu pai. Meu pai foi meu grande modelo, né? E ele um dia me falou uma coisa que eu jamais esqueci e passei a trabalhar com isso no dia a dia. Eu ganhei uma causa no começo da carreira e eu fiz festa, muita festa. E meu pai me chamou e disse, olha, cuidado, fique contente, mas não festeje tanto, porque faz parte da nossa trajetória vencer uma causa ou perdê-la. Então, se você faz tanta festa quando você vence, o que você vai fazer quando você perder? Tem um pouco mais de isenção, de equilíbrio, fica um pouco mais isento a tudo isso. Curta, vibre, mas não festeje tanto, né? E esta serenidade, esta coisa, eu procurei absorver. E ao longo do tempo, ele foi me mostrando que na advocacia, você não ganha a causa, você não perde a causa. Você busca uma justiça que é amparar o direito do seu cliente. Então, esses conceitos fechados de ganhar ou perder são muito relativos no nosso meio, principalmente na área criminal. Você pode ter uma questão criminal onde a vitória resida numa pena pequena que possa ser substituída por uma prestação de serviço à comunidade. Isto, naquele caso concreto, foi uma vitória. Agora, para quem vê fora do contexto, diz, puxa, mas ele foi condenado. Então, é uma derrota. De modo que isto tudo é muito relativo. Caso a caso, a verificar se ali conseguiu-se ou não a justiça, sob o enfoque, evidentemente, dos interesses do seu cliente. Você trabalha focando os interesses do cliente. Nós, né, os advogados, porque o juiz e também o delegado, eles têm que trabalhar com a isenção, trabalham com os elementos
O delegado, ao fazer um juízo de valor, e o juiz, ao fazer um juízo de valor, não podem se vestir da roupagem da parte. Esta isenção, essa equidistância, quando está bem fundamentado na formação do colega, é que entende algumas coisas que aconteceram na Lava Jato, e aí você entende que não pode acontecer assim, porque cada um tem o seu papel. E se cada um cumprir bem o seu papel, nós construímos esse ideal de justiça, onde cada um, ao cumprir bem o seu papel, colaborou para aquele resultado. Então, o delegado, ele investiga com isenção. O advogado não é isento. O advogado, ele está ali atuando em defesa dos interesses do seu cliente. E o Ministério Público? O Ministério Público é a parte contrária, é a parte adversa. Ele é parte. Ah, bom. E o juiz? O juiz não é parte. O juiz ouve as partes e decide de maneira distante, equidistante e isenta. Isto é importante para a gente entender um pouquinho por que o Ministério Público no Brasil não poderia investigar. E a lei jamais conferiu esses poderes para o Ministério Público. Eu faço esse parênteses para uma ressalva, porque na prática não é bem assim que está acontecendo, mas efetivamente como é que alguém que tem interesse no resultado, que é parte, pode investigar. Não lhe é dada a isenção. E isto, de certa forma, contamina o resultado desta investigação feita pelo Ministério Público. Por isso, continuo defendendo a tese, com base na Constituição, com base na lei brasileira, de que o Ministério Público, embora seja até o fiscal da lei, mas ele tem uma visão de parte e ele deve fiscalizar a investigação que precisa ser realizada pelo pedaço do Estado isento. E esse pedaço do Estado isento é a polícia. Aliás, para os jovens entenderem isso, é sempre o Estado. O Estado é a polícia, o Estado é o Ministério Público e o Estado é o juiz. É sempre o Estado que investe pessoas de seus poderes para realizar aquela tarefa, especificada, bem definida em lei. Então, é o Estado que investiga, polícia, com isenção. É o Estado que acusa, enquanto parte, o Ministério Público. É o Estado, só que esse não é isento. E é o Estado que julga também com isenção. É sempre o Estado. Quem não faz parte do Estado somos nós. Quem tem um munus público, embora numa atividade privada, é o advogado. E dentro da estrutura do sistema de justiça, nós temos esse papel. Embora preservando a condição privada, temos essa atividade pública. É por isso, inclusive, que a advocacia foi alçada à condição constitucional de integrante da administração da justiça. Sem advogado, não há justiça. Por tudo isso, é que eu fecho a ideia no sentido de que, se cada um cumprir o seu papel, nós concretizamos a justiça. Assim sendo, no fundo, ninguém ganha e ninguém perde. Justiça é feita. Nesse contexto, eu tive, ao longo aí da minha trajetória, causas que foram trabalhosas, antagônicas à opinião pública, me trouxeram situações até de certo constrangimento e tive situações outras que me trouxeram uma repercussão muito positiva em face do resultado. Uma causa que me trouxe um constrangimento é a seguinte: eu sou ex-aluno salesiano. Eu fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão. Eu sou católico apostólico romano, estudei em colégio de padre e professo a minha religião. Acredito, vou à missa, enfim. Fato é que, num dado momento histórico, no dia de Nossa Senhora Aparecida, eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, eu acredito nela, eu peço a ela, enfim, oro para que ela me abençoe, me ajude. No dia de Nossa Senhora Aparecida, um bispo da Igreja Universal resolve, num programa de televisão, trazer uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E para dizer, na crença do evangélico, que aquilo não é um santo, mas é uma imagem, e não passa de uma imagem naquela convicção dele,
Ele faz uma demonstração tocando aquela imagem de quase 1,5 m, 1,70 m tinha a imagem, imensa. No palco, ele toca aquela imagem com as mãos e toca aquela imagem com os pés, para demonstrar que aquilo, segundo aquela concepção, era uma estátua. Bom, evidente, eu, enquanto católico, aquilo me agride moralmente. Eu não gosto de ver isso, me aborrece. Mas sob o aspecto da conduta dele, e houve um levante naquele momento contra aquele indivíduo, e era ele, e depois tinha um outro bispo também da Igreja Universal que o apoiou e que também foi alvo de inquérito e depois de processo criminal. Havia um aspecto muito interessante neste caso, onde esse indivíduo foi processado por vilipêndio a objeto de culto. É um crime que está lá, previsto no nosso Código Penal brasileiro. Vilipêndio a objeto de culto. O que é o vilipêndio? É o desprezo, é o menoscabo, tal. É um objeto de culto. E o que é o objeto de culto? Objeto de culto é algum objeto que tenha participado anteriormente de um culto, aí dá uma dimensão religiosa, ou que tenha sido consagrado. O exemplo preciso para isto é quando você tem a hóstia. O que é a hóstia? A hóstia é farinha, é uma farinha. E a hóstia é comprada em qualquer loja lá no centro da cidade, na Praça da Sé, tem aquelas lojas religiosas, qualquer um de nós pode ir lá e comprar 1 quilo de hóstia. É hóstia, é pão, é farinha. Mas a partir do momento em que a hóstia é consagrada durante a missa, ali, para nós, católicos, cristãos, ali é o corpo de Deus, ali é o corpo de Cristo. Ali é uma situação de divindade, de sacralidade que nós precisamos respeitar. Ali não é mais o pão, a farinha. Ali é o corpo de Cristo. Esta concepção é que diferencia o que é um objeto de culto e um objeto comum. Vou para outro exemplo. Você imagina uma linha de produção de estatuetas de santos. Santinhos, São João, São Pedro. Na linha de produção tem algumas imagens que elas são fabricadas e apresentam um defeito. O que aquele indivíduo que está ali na linha de produção faz com essa imagem? Ele destrói, ele quebra e joga fora. Oh, mas está jogando o santo fora? Não, ele está jogando a imagem. Porque esse santo só terá dimensão religiosa depois de consagrado ou depois de participar de um culto. Muito bem. Então, o crime é vilipendiar objeto de culto. Esse bispo da Igreja Universal, ele foi em Aparecida, tem uma feirinha lá na porta da Basílica, e ele comprou essa imagem, na feirinha. Ele comprou e tinha nota fiscal. Aí ele traz a imagem e põe no programa. O que ele fez ali? Ele atacou, se é que atacou, o quê? Um objeto. A Nossa Senhora não, porque aquele objeto não tinha sido consagrado e nunca participou de culto. Era uma estátua como aquela da linha de produção. De modo que quando ele toca com as mãos e toca com os pés, há quem diga, ele chutou, tal, não foi bem isso, ele tocou. Ele dizia, isso aqui, olha, com as mãos e com os pés, é só uma estátua. Ao fazer isso, a mim, católico, foi deplorável, sob o aspecto moral. Mas, tecnicamente, juridicamente, com esta conduta, ele não cometeu crime algum. E eu abracei essa defesa. Eu fui defendê-lo. Ah, meu amigo Renato, o bispo que tinha sido meu professor me telefonou. O que você está fazendo? Turso, você é ex-aluno salesiano, você é devoto de Nossa Senhora, como é que você pode defender quem atacou Nossa Senhora? Eu digo, o senhor nunca vai entender isso, porque o senhor está com o olhar da fé. Eu estou com o olhar do advogado. E ao olhar como advogado, eu não sou católico, eu não sou homem nem mulher. Ao olhar como advogado, eu não tenho preferência política. Ao olhar como advogado, eu estou olhando com os olhos da lei. E esse indivíduo que está sendo acusado de um crime, tecnicamente não cometeu crime, de modo que eu vou defendê-lo, sem deixar de ser devoto de Nossa Senhora. E assim fiz. A cobrança veio, minha tia me ligava, não faça isso, você vai ser excomungado, você vai para o inferno. Aí, meu amigo, você tem que suportar o antagonismo da opinião pública, de familiares, seja de quem for,
baseando-se nas suas convicções. E dentre as minhas convicções está que quem precisa de defesa, porque não cometeu crime, você pode estigmatizá-lo como quiser, pode até linchá-lo moralmente, mas tecnicamente eu tenho um papel a cumprir, e esse papel de advogado é que me motivou a abraçar essa defesa que, vou lhe dizer, trouxe muitos problemas em termos de dar explicações, especialmente às minhas tias. Eu adorei a sua resposta e adorei o exemplo. E era inclusive uma das perguntas quando você explica da parte, né, do perfil do advogado, enfim, do que o advogado precisa fazer e ser. Esse era um dos pontos, porque é muito duro, né? E você trouxe um exemplo clássico, né, de algo que você acredita e que você tem que batalhar por conta da busca da justiça. Então essa era uma pergunta que você já de antemão respondeu. E brilhantemente. Outra pergunta é o seguinte: na área criminal, Durso, não é incomum o advogado ser confundido com os réus que defende. E essa confusão, muitas vezes, ela gera uma hostilidade, né? E que até, se citou o exemplo da Lava Jato, teve uma intensificação por conta dessa operação, que estava o tempo inteiro na mídia e também misturado com o momento político do Brasil. Como é possível se blindar e também preservar a saúde mental após tantas hostilidades? Bom, em primeiro lugar, preservar a saúde mental. Se você tiver muito claro o seu papel, respeitar os aspectos éticos da sua atividade profissional. Não estou falando nem dos aspectos de honestidade, isso é obrigação para todo mundo. Eu digo os aspectos éticos. Você sempre se conduzir no sentido de fazer aquilo baseado nos seus princípios, nas suas convicções, você dorme sossegado. Respondendo à pergunta de alguém que uma vez me disse: como é que você pode deitar a cabeça no travesseiro sabendo que no dia anterior você defendeu esse indivíduo acusado de ter estuprado uma menina, uma criança, um bebê? Ao fazer a defesa, em primeiro lugar, você não faz magia, você não muda a realidade das coisas. Ao fazer a defesa, você está procurando, com o seu conhecimento, a sua experiência, garantir um julgamento justo àquele acusado de um crime. Que se for o autor desse crime, ele vai ser condenado. Se o indivíduo cometeu o crime, ele vai ser condenado, mas ele será condenado nos limites da sua culpa, e não mais. Então, se o indivíduo, em tese, tiver de ser condenado a 1 ano de reclusão, por exemplo, de detenção, esse indivíduo, se ele for condenado a 1 ano e 1 dia, esse dia é injusto, mas 1 ano, aí está dentro desse critério de justiça. Se você conseguir trabalhar isso, a entender que o seu papel é dar o melhor de si, com toda a sua experiência e conhecimento, para garantir esse julgamento justo, para que o indivíduo tenha um julgamento dentro das regras, aí efetivamente você cumpriu o seu papel e você vai dormir sossegado. Seja a acusação que for contra quem quer que seja. Tem um filme que eu indico, Renato, sempre que posso, chama A Ponte dos Espiões. Não sei se você já assistiu. A Ponte dos Espiões conta a história, durante a Guerra Fria, de um indivíduo que foi preso nos Estados Unidos e ele estava pronto para realizar um atentado contra o povo americano em solo americano. Ele era russo. Esse indivíduo é preso. E ao ser preso, o povo se levanta dizendo o que nós queremos para ele? A morte. Ele tem que ser condenado à morte. Mas os Estados Unidos não podem executar alguém sem julgamento, concorda? Imagina, o berço da democracia, tal. Então vai ter um julgamento. E aí começam a procurar alguém para fazer a defesa desse indivíduo. Ninguém quer. Nenhum advogado quer abraçar essa causa. E aí vão atrás de um sujeito por conta de uma indicação do Bar Association, da OAB local. Então, a Associação dos Advogados, lá a Ordem dos Advogados, designa um advogado criminalista para fazer a defesa desse indivíduo. E ele não quer. No primeiro momento ele diz, eu não quero. Ele é cobrado pela esposa, ele é cobrado por todo mundo, ele diz, eu não quero. Mas não tem saída, lá é uma imposição. E a partir do momento em que vem essa atribuição de defesa, ele começa a atuar.
e verifica que a busca e apreensão que foi feita na casa do indivíduo é uma busca e apreensão ilegal, não tem valor jurídico. E ele vai ao juiz da causa e diz: doutor, eu estou pedindo anulação de todas as provas. O juiz chama esse advogado na sala privada e diz: o que você está fazendo? Você está louco? Esse camarada, ele explodiu uma bomba contra o povo americano. Nós queremos condená-lo. Ele diz: não, doutor, nós estamos julgando e eu estou fazendo a defesa dele. E estou diante de uma prova ilegal e eu vou suscitar a anulação dessa prova. Ele falou: mas não faça isso. Você está fazendo o quê? Você está aqui para cumprir um papel. Ele diz: exatamente por isso. Eu não estou cumprindo um papel cinematográfico. Eu não estou encenando. Eu estou cumprindo o meu papel de advogado. E meu papel de advogado me obriga a questionar essa prova que foi obtida ilegalmente e não pode ser levada em consideração para acusar esse indivíduo, muito menos para condená-lo. Então, a partir do momento em que ele assume a atribuição de advogado, pouco importa se aquele indivíduo estava sendo acusado de um atentado contra o povo americano. Ali, o indivíduo que estava na tribuna da defesa não era um americano, era um advogado. Se você conseguir entender um pouquinho isso, você afasta preconceito, você acaba com a intolerância, você passa a entender melhor as relações humanas e o seu papel. O juiz vai julgar, tem que examinar as provas e julgar, mas o seu papel enquanto advogado é fiscalizar esta acusação e as provas contra o seu cliente e reagir àquelas que não estiverem de acordo com a regra do jogo. É isto que faz com que você possa enfrentar esses antagonismos e ficar absolutamente tranquilo no plano da consciência, porque você age com ética, dentro da regra do jogo, cumprindo o seu papel. E este papel, volto a dizer, não é para garantir impunidade. Se você mexer na prova para garantir impunidade para um cliente culpado, você não é advogado. Você está sendo comparsa, tão criminoso como ele. Agora, se você examina uma prova que foi colhida ilegalmente e reage a esta prova, aí você está sendo advogado, você está cumprindo o seu papel. Dividir muito bem esses limites de atuação e aí você consegue, primeiro, trabalhar bem no seu íntimo essas questões todas de defesa. Você pode defender quem quer que seja acusado do crime que for, desde que você tenha em mente o seu papel, os limites de atuação que a lei, é a regra do jogo, lhe impõe. Atravessou isso, aí você perde toda a razão. Mas só para concluir esta resposta, e isto não tem, eu não vou cometer nenhuma revelação de fato sigiloso, na medida que isto ganhou repercussão no momento em que eu passei a defendê-lo. Eu fui advogado, sou ainda advogado do Vaccari, do João Vaccari, que foi o tesoureiro nacional do PT e que, por, digamos, um bom período, dentro lá do PT, e volto a dizer, eu não tenho coloração partidária, eu estou como advogado. Dentro desta estrutura na Lava Jato, ele era um indivíduo de maior estatura partidária num determinado momento, era diretor nacional de finanças do PT. Acima dele tinha o presidente que, um pouco antes, tinha sido o próprio Lula. Quando a Lava Jato começa tudo isto, foca no Vaccari como sendo o inimigo público número 1. Depois a gente foi vendo, melhor, a sociedade foi constatando o que nós, à época, dizíamos. Aqui tem problema. As provas não estão sendo colhidas adequadamente. A defesa não está sendo vista com o equilíbrio necessário, a isenção necessária. E depois, aí não preciso dizer quanta coisa que veio à tona, viciando muito do que foi feito a ponto de anular condenações, etc. Mas, efetivamente, o Vaccari teve uma situação de destaque muito grande. Eu sempre tive muito respeito pelo acusado, muito respeito pelos personagens que atuam na justiça, muito respeito pelo Ministério Público e procurei sempre administrar isso seguindo aquele ensinamento do meu pai. Não festeje e também não chore.
atue profissionalmente, na medida do possível com isenção. E assim eu fiz. Fato é que um belo dia eu estou com o meu caçula andando num shopping center e do outro lado do saguão do shopping, um indivíduo que eu não via há muito tempo, ele grita: "Ô Durs, que vergonha, hein? Nossa, seu pai deve ter vergonha de você. Você advogando para aquele bandido, não sei o que, tá?" Na frente de todo mundo. Então, esse tipo de coisa, que é um problema dele, não meu. Isso me trouxe um constrangimento ali perante meu filho, não perante os outros. Porque quem teve o gesto de absoluta falta de educação para dizer o mínimo foi ele, não eu. Ainda estou cumprindo meu papel de advogado, entenda ele ou não, compreenda ele ou não. Mas se não compreende, vai compreender no dia que ele for acusado, no dia que o filho dele for acusado. Acusação procedente ou não, pouco importa. Mas aqueles que criticam o exercício da advocacia podem ter certeza que no primeiro momento em que uma acusação lhe é direcionada, o que ele diz é: eu quero o meu advogado. Eu não falo nada sem a presença do meu advogado. Eu preciso do meu advogado. Porque ser advogado é ter a mínima condição para que essa regra do jogo funcione, sob pena de você sofrer, sem o exercício pleno da advocacia, uma acusação e, como consequência, um linchamento moral. Daí a advocacia ter essa importância tão grande no nosso país, na história do Brasil, na nossa democracia, nas grandes lutas contra as aberrações que historicamente o povo brasileiro assistiu. E fecho aqui, para não ser mais longo do que já fui, que não há um momento na história deste país, um momento decisivo de transformação ou de avanço, do aperfeiçoamento da história do Brasil, sem a presença definitiva, marcante, pioneira, ou dos estudantes de direito ou dos bacharéis. Pode olhar a história toda. Ali estava presente, nas ruas, liderando a sociedade, nos grandes movimentos, como ponta de lança dos grandes movimentos, ou os estudantes de direito ou os bacharéis. Efetivamente, nós temos um papel histórico a honrar, que precisa ser observado hoje e sempre, na medida que temos essa importância tamanha para a cidadania. Muito obrigado pela explanação, Durso, e realmente é uma arte saber separar as coisas. Mesmo como advogado, muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Eu me lembro que na faculdade a gente tinha esses exercícios, né, de contra-argumentar algo que a gente acreditava ou não acreditava. E era muito difícil. Então, eu imagino o quão complexo é e realmente é uma arte. Esse bloco tem o apoio de Reinvent Legal. Para a gente fechar essa parte da carreira, porque tem muita coisa interessante ainda para a gente falar sobre a OAB, sobre o caso da Elise Matsunaga, eu queria te fazer uma pergunta, né? Porque eu sempre tenho essa curiosidade mesmo sendo advogado. Como é que é o dia do Tribunal do Júri? Né? O que muda na sua rotina? Como é que é uma preparação para o dia do Tribunal do Júri? Se você atua na causa desde o início, você falou do caso da Elise Matsunaga, eu ingresso nesta questão por solicitação da família, fui contratado pela família para acompanhar um suposto sequestro. Ninguém sabia que o Marcos havia sido morto e tudo que surge posteriormente. Então, quando você ingressa no problema, no processo, na investigação com muita antecedência, você, digamos, vai se preparando para esse grande momento do Tribunal do Júri. Eu, com todos esses queridos e saudosos colegas do Tribunal do Júri, eu aprendi uma expressão que é você passa a estar em estado de júri. É como fazendo uma similaridade com o estado de graça, né? É o estado de júri. O que é isso? Você não está normal. Você não vai dormir bem, você não vai se alimentar bem, você só vai pensar naquilo e aquilo te absorve 24 horas por dia. Principalmente se for júri de grande repercussão, júri muito complexo, júri muito extenso, aí exige muito do profissional. E queira ou não, é o ponto alto da nossa carreira.
Eu me lembro, eu era presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Eu estou falando em 1990, 1991. E como presidente da entidade, eu fui a um esqueleto de construção na Barra Funda, que era um projeto de fórum criminal. O que nós conhecemos hoje como Fórum Criminal da Barra Funda era um esqueleto de construção para a Santa Casa. Aquilo ia ser um hospital. Mas ficou muito tempo parado aquele esqueleto e no governo Mário Covas, aqui em São Paulo, resolveu-se destinar aquela construção para se instalar ali o Fórum Criminal da capital de São Paulo. Ali seriam concentradas todas as varas, etc., tá? Porque é muito grande. Hoje já está pequeno de novo, mas efetivamente em 1990 dava para pôr tudo lá. Bom, eu fui a umas visitas à obra que estava se iniciando. Eu me lembro até o Meyer, o nosso colega, o Meyer era o secretário de Justiça. O Mário Covas era o governador e o Aprobato era o presidente da OAB São Paulo naquele momento. Não, Aprobato não. Aprobato era o secretário de Justiça e o Meyer era secretário de Segurança. Era isso. Bom, fato é que lá eu estive, eu não me lembro quem era o presidente da OAB naquele momento. E eu estava participando de tudo isso para buscar uma sala. Como tem a sala da OAB, eu queria uma sala para a nossa associação. E conseguimos. Tanto é que está lá até hoje uma boa sala, um bom espaço para que os advogados criminais que atuam ali tivessem também esse espaço à sua disposição. Bom, e o Covas, que era engenheiro, em certo momento, conversando comigo, disse assim: puxa vida, eu tenho um sonho que eu ainda gostaria de realizar na minha vida. Eu digo: o que é, governador? Eu queria fazer um júri. Eu digo: vai dar, se você for fazer direito. Engenheiro não faz júri. Ele falou: puxa, mas é uma coisa que aqueles filmes mostram o júri, deve ser uma coisa extraordinária. E eu contei este episódio para dizer o seguinte: pessoas comuns, pessoas que não são da área, se encantam pelo júri. Não é só para assistir um filme de Hollywood, uma obra cinematográfica. Não! São pessoas comuns que vão e assistem aquele embate, aquela situação da justiça viva, porque ali não é o juiz togado a julgar. São pessoas iguais, são os pares que estão ali. E o advogado que atua, ele tem que ter essa percepção, ele tem que sentir esse clima, esse ar, ele tem que respirar aquilo que os outros respiram, ele tem que olhar para cada jurado e tentar ler o seu pensamento, a sua expressão. Aliás, guardadas as proporções, julgamento que vai submeter o homem que agrediu e matou uma mulher, julgamento que tem predominância de mulheres no tribunal do júri, é um problema. Da mesma forma, quando você tem uma questão que envolve uma crença religiosa e você tem simpatizantes ou detratores daquela crença no tribunal do júri. Então, esse conselho de sentença, que no fundo é um sorteio na hora, você não consegue pesquisar muito a fundo para saber como essa pessoa que vai julgar foi educada, no que ela acredita, quais foram suas experiências, suas frustrações. É ali na hora. Você tem o nome, você tem a profissão e você rejeita ou você escolhe e aceita, enfim. De modo que você tem que desenvolver um pouquinho a percepção mais além para sentir tudo isso. Então, a ideia do estado de júri é você mergulhar e, durante aquele período, você se dedicar integralmente, de corpo e alma, àquela atribuição profissional, que é fazer a defesa em todos os sentidos, com todos os sentidos. Ali a defesa não é escrita, ali a defesa é escrita, ali a defesa é falada, ali a defesa é gesticulada, ali a defesa é a vestimenta, ali a defesa está em todas as manifestações dos sentidos que você realiza, tanto na acusação quanto na defesa. E todos que ali estão a assistir
são destinatários, mas o destinatário principal das mensagens intelectuais que estão sendo esgrimadas ali no tribunal do júri são jurados. Você fala a eles, você quer convencê-los. A busca é que eles entendam o que se passou naquele episódio para condenar ou para absolver aquele indivíduo que está sendo submetido a julgamento. É uma maravilha. Eu acho que o júri é uma justiça mais justa. O júri, o indivíduo, com as suas limitações, poder julgar o seu semelhante, primeiro, ele se iguala quase ao Criador, julgar o semelhante a esse ponto. Mas o juiz faz isso. Sim, mas o juiz estuda, se prepara para fazer isso, é treinado para fazer isso. O homem comum, não. O homem comum, ele, naquele momento, ele se reveste dessa condição de julgar o semelhante. É um poder extraordinário, mas não é um poder para ser objeto de vaidade, é um poder para ser recebido com humildade e ser trabalhado e cuidado para que não haja erro, porque o erro ali compromete a vida de alguém para o resto da sua existência. É muito bonito, o júri é extraordinário. E eu acho que você conseguiu aqui, Durso, nessa sua resposta, resumir um pouquinho do que é o júri, porque que brilha tanto os olhos das pessoas que são ou não do mercado jurídico da advocacia, né? E gera tanta curiosidade. E eu acho que também muito por conta disso, a Netflix, né, lançou uma série recente sobre esse caso da Elise Matsunaga e está fazendo um sucesso tremendo, todo mundo assistindo, advogados e não advogados, né? Mas esse documentário, ele é polêmico, né? Ele vem recebendo algumas críticas por sua natureza teatral e às vezes até tendenciosa, impondo muito a narrativa da parte acusada. E outra crítica que é feita, e nesse caso pela jornalista investigativa que participou do documentário, é de que houve sexismo por parte da acusação. Para você que esteve lá em loco, primeira pergunta, é a série mesmo tendenciosa? E aí, sobre a acusação de que houve sexismo, visto que fatos relevantes à vida pregressa de prostituta da acusada da Elise, né, foram elementos utilizados, te pergunto, há limite na apresentação de fatos e provas, Durso, seja como advogado de defesa ou assistente de acusação? E por que eu te falo isso antes de você responder? 2 casos emblemáticos recentemente. Mari Ferrer, né, onde em audiência, o advogado de defesa mostrou fotos do perfil do Instagram dela e fez comentários como posições ginecológicas e chupando o dedinho. E o feminicídio da advogada Tatiane Spitzner, onde durante o júri o advogado de defesa literalmente enforcou a sua colega advogada assistente para ilustrar o caso. Dito tudo isso, para fechar, qual é o limite? Em primeiro lugar, o que se tem ali é um episódio humano muito diferente. Não é um homicídio. É um homicídio onde a autora é a esposa da vítima, com quem tem uma criança. É um homicídio onde a autora, depois de matar, esquarteja, coloca em saco plástico de lixo e põe dentro de mala e depois distribui os pedaços. É um episódio humano onde as pessoas envolvidas lidam diariamente com armas, com um grande arsenal. Gostam de atirar, de caçar, de estripar animais. É um episódio humano onde você tem um conto de fadas como pano de fundo. Uma menina que se torna profissional do sexo, uma prostituta, que um grande empresário, um rico, casado, resolve separar da esposa para ficar com a prostituta, porque ele se apaixona por ela, realmente se apaixona por ela, e a transforma numa rainha. Ele cuida dela, ele puxa a cadeira para ela sentar, abre a porta para ela entrar no carro. Ela era uma rainha. Ela sai daquela condição difícil, sofrida, e se torna uma rainha, com dinheiro à vontade, com realização de todos os sonhos, com um homem a seus pés. E aí ele a ensina a atirar, dá uma arma para ela e no final é com essa arma que ela o mata. Por tudo isso, esse episódio chamou muito a atenção. E esse indivíduo é herdeiro de uma das maiores empresas do mundo na área de alimentação. E quando isso acontece, eles estão negociando a empresa. Há uma negociação milionária em andamento e ele desaparece. E aí esta
mulher que o mata, ela manda mensagens como se passando por ele, como se fosse ele já estava morto, para a família, para dizer, não se preocupe. Ela troca o cano da arma. Ela, quando o mata, ela troca o cano da arma. Quem é afeito ao esporte de tiro, não tem cano sobressalente. Ninguém troca cano de arma. Não é que nem você, no arco e flecha, você tem que trocar as flechas. Não, você só vai trocar o cano de arma, ou se der um problema, ou se você não quiser que o exame de balística dê um resultado adequado. Agora, você não vai ao supermercado na esquina e compra um cano de arma. Você tem que comprar em um local especializado, com antecedência. E aí você vai vendo tudo isto nesse episódio, mostrando que ali não é um homicídio. Ali é muito mais do que um homicídio. E quando esse indivíduo ele morre, a causa-mortes que vem à tona não é um disparo de arma de fogo, porque o que matou o Marcos não foi o tiro na cabeça. Ele morre asfixiado. E morre asfixiado porque ele respira o sangue da degola. Quando ela começa a esquartejá-lo, ele está vivo. A única forma, não existe outra, mecânica do sangue ingressar nas vias respiratórias é por aspiração. E ele, então, se aspirou, ele estava respirando. Mas não pode ser que apertou o pulmão. Então, não existe isso. Tecnicamente, não existe isso. Só há uma forma de se encontrar sangue nas vias respiratórias, lá nos alvéolos. É por aspiração. E só se aspira quem respira. E quem respira está vivo. Depois você tem o debate se sofreu ou não, tal, mas ela começa a esquartejá-lo, ele estava vivo, isso é prova. Ela compra uma serra elétrica, no dia do crime ela vem do Paraná para São Paulo, nesse retorno, e à noite ela vai matá-lo, ela para antes de chegar no aeroporto e compra uma serra elétrica. Ela já tinha uma para abrir caixa de vinho, estava em casa. Ela compra uma segunda, põe na bagagem da babá. Quando a babá chega, entrega a ela. E essa serra elétrica desapareceu. Depois a polícia só encontra uma, aquela antiga. A nova desapareceu. Como desapareceu os instrumentos que ela usou para esquartejar. E aí você vê que tem muita coisa que não foi contemplada pela série da Netflix. 4 episódios. Se fosse colocar tudo, precisaria de uns 10. Mas, efetivamente, quando eu sou procurado pela produção para dar uma entrevista e trazer as minhas impressões e a parte técnica do meu trabalho para este documentário que eles estavam fazendo, a primeira preocupação que tive era exatamente esta. Até que ponto o que eu disser não será tirado do contexto? Até que ponto o que eu disser não será colocado de maneira a levar a uma conclusão X ou Y? Por isso, no próprio contrato que fiz, cedendo os direitos autorais gratuitamente, era só uma entrevista, mas para que eles usassem, eu coloquei uma cláusula no sentido de que não poderia haver edição a ponto de deformar o que eu trazia como informação do contexto real. Essa era uma preocupação que eu tinha. Agora, a decisão de participar, ela reside num único fato. E isso eu falo com muita tranquilidade. Não, se eu não tivesse participado, o documentário iria acontecer do mesmo jeito. E a partir do momento em que você tinha um interesse muito grande, porque a Elise, que é a autora do homicídio, ela pela primeira vez iria falar sobre tudo isso, no mínimo seria imprescindível que houvesse ali a palavra do Ministério Público e a nossa como assistente de acusação no intuito de preservar a verdade sobre as coisas e a memória da vítima. O interesse da família sempre foi de que a justiça fosse feita e de preservar a memória do Marcos. Assim sendo, eu decidi participar no sentido de uma entrevista, que eles foram fatiando e foram usando ao longo... Uma entrevista que durou o dia todo, mas eles usaram ao longo do seriado dos 4 capítulos
abordando vários aspectos desse desastre humano que chamou tanto a atenção. É por isso que foi lançado em 170 países essa série, e está em vários países fora do Brasil, naquele top 10 tal. Sem dúvida, um interesse do ser humano com relação aos grandes crimes, tal. Isso historicamente sempre houve. Mas este especificamente, ele tem tantas peculiaridades que o tornaram tão diferente. E por tudo isso, você vê, só para pegar um ponto, é totalmente incomum mulher esquartejar. O esquartejamento depois do homicídio não é incomum, acontece muitas vezes, mas quem esquarteja é o homem. Mulher esquartejar é dificílimo. E neste caso era uma mulher que tinha formação de enfermeira, essa técnica de enfermagem, que tinha atuado já no centro cirúrgico, e que nas caças que ela fazia com o marido, ela destrinchava lá os animais até de grande porte, desossava, tirava o couro, etc. Então havia uma certa expertise pessoal que ela aplicou contra ele neste episódio. Veja, nós estamos falando aqui, eu respondendo a sua pergunta, eu trouxe tantos detalhes que diferenciam este caso de todos os demais. Por isso que resolveram fazer um seriado sobre este episódio humano que, volto a insistir, não deixa de ser uma grande desgraça humana, que ceifou a vida de um indivíduo. Ele foi morto, assassinado, que fez com que a mulher dele se tornasse uma assassina. Acabou a vida dela. Pode falar o que for, mas isto ela jamais conseguirá, penso, superar de forma plena. Mas a maior vítima de tudo isso é essa criança, uma menina que hoje está sendo criada pelos avós e que durante toda a sua existência, passe o tempo que for, principalmente hoje com os recursos de recuperação de informações pela internet, essa criança vai se deparar com este drama que caiu sobre sua cabeça, sobre sua família. É o seu pai que foi assassinado e o foi pela sua mãe. Quer dizer, uma situação que chamou a atenção, e eles resolveram fazer esta obra, que não é uma obra de ficção, é um documentário, tem que retratar, na medida do possível, a verdade. Agora, esta verdade, eu penso que ela não foi deformada. Ela não foi deformada. O que eu vejo no documentário, Renato, com muita clareza, é a defesa continuando, durante o documentário, fazer o que fez no processo e no tribunal do júri, sustentando as suas teses de defesa, que não foram acolhidas, porque a defesa ela pretendia, já desde o momento em que a Elise pela primeira vez confessa, e o faz porque não tinha saída, no momento em que aqueles sinais do celular, nas antenas, a colocam na cena, nos espaços, nos locais onde foram encontrados os pedaços, como é que ela ia explicar isso? Não tinha. Aquilo efetivamente foi arrasador. E a partir daquele momento, ela já tinha construído, na hipótese de ser descoberta, uma versão. E esta versão queria consagrar ou a legítima defesa ou a violenta emoção. Na violenta emoção, ela teria uma pena pequenininha. Nem presa mais seria, porque ela já estava presa. Ela sairia do júri em liberdade. Ou, na legítima defesa, alguém que reage a uma injusta agressão proporcionalmente, etc., ela teria a absolvição. Essas foram as teses, e que não foram acolhidas pelos jurados. As teses da acusação eram um homicídio qualificado e com 3 qualificadoras. Uma delas, um motivo torpe, porque você tem um fundo de dinheiro, você tem uma questão banal que teria motivado o crime, motivo torpe. Você tem a qualificadora de uma conduta que impede a defesa da vítima, e isto ficou comprovado, a surpresa ali. E a última era do meio cruel, que esta não foi acolhida pelos jurados. Os jurados só acolheram esta da dificuldade da defesa da vítima. As outras duas, como suscitaram muitas dúvidas
por conta dos laudos, etc., o debate foi muito intenso. Na dúvida, prevaleceu o afastamento dessas qualificadoras. Mas ela foi condenada naquele tribunal do júri há praticamente 20 anos. E a família entendeu que a justiça foi realizada. Portanto, aqui também eu coloco a mesma situação. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Não tem eu ganhei, eu perdi e tal. Porque o doutor Luciano, que é meu colega, eu estimo, respeito e tal, mas ele no final falou, ganhei. Aí o doutor Cossenzo, que é um doutor extraordinário, tenho muito respeito por ele, trabalhei com ele de forma muito, muito leal, tal, gosto muito dele. Ele disse, puxa, se o doutor Luciano está falando que ganhou, imagina se ele tivesse perdido, com 20 anos de condenação, e se ia ganhar júri e tal. E eu acho que eu fico com a minha posição. A minha tese é, ninguém ganhou, ninguém perdeu, foi feita justiça. E a família entendeu que a justiça foi adequadamente aplicada ali, com uma punição que naquele momento estava em 19 anos, 11 meses e um pouquinho, praticamente 20 anos de condenação. Esta decisão refletiu justiça. Agora, foi um julgamento machista? Teve uma questão sexual? Se especulou bastante. A mídia, vez por outra, colocava como vítima ou como vilã e tal. Mas, efetivamente, no tribunal do júri isso não aconteceu. Até porque você tinha no conselho de sentença de 7, 4 mulheres. Então, que julgamento machista é este? Não tem isso. Agora, quando isto vem para o documentário, uma das produtoras, aquela jornalista, achou, na interpretação dela, que houve alguma situação. Não é assim que eu considero. E também não acho que o documentário ele foi uma obra construída para endeusá-la ou para tirar a responsabilidade. Não acho. Muitas pessoas têm me procurado para dizer, olha, eu assisti, eu acho isso, eu acho aquilo. E o que eu tenho colhido como resultado destas impressões é que estas pessoas conseguem aquilatar que foi realmente um crime grave, cruel. Ela foi bastante fria, depois de esquartejá-lo, tentar dispensar os pedaços, não ser descoberta, a história da premeditação para trocar o cano da arma, para a serra elétrica, todos esses detalhes foram sendo construídos. Algumas coisas não apareceram no documentário, embora fizessem parte do processo, mas o resultado final, acho que houve um equilíbrio adequado para cada um julgar e entender de acordo com seus filtros. E fecha essa ideia aqui no seguinte sentido, Renato. Às vezes eu, quando era jovenzinho, olhava e dizia, puxa, mas como é que uma pessoa pode pensar assim? Depois, com experiência de vida e na advocacia, você entende, primeiro você entende todo mundo. Acho que isso é uma arte. Não importa quem seja, não importa o que fale, como pense, você entende. Pode não concordar, pode concordar, mas você entende. E você passa a entender porque você vasculha um pouquinho os filtros. E os filtros da percepção da realidade exterior são aqueles que você tem dentro de si por conta da sua existência. A sua criação, como você foi educado, faz você reagir de uma forma. As suas crenças religiosas, as suas convicções, os seus princípios, a sua vida, se você foi privado de bens ou não, se você passou fome ou não, se você foi objeto de uma criação com pessoas altruístas, com pessoas simples, com pessoas humildes ou com pessoas abastadas, com a prepotência no seu dia a dia, tudo isto você introjeta e são filtros. Na hora que vem a realidade, passa por esses filtros e aí você decide, você interpreta e você conclui. Muito bom, excelente. E muito bacana conhecer os bastidores do documentário, né, da tua participação e principalmente do Tribunal do Júri. Só para fechar esse capítulo, né, porque acabou sendo uma pergunta também bastante longa, né? Existe um limite para a atuação do advogado? E pegando novamente esses casos da Mari Ferrer e da Tatiana Spitzner, tem um ponto onde o advogado não pode cruzar a linha? Bom, tem uns limites éticos, acima de tudo. Primeiro, da verdade.
Eu acho que você precisa ser honesto, né? Acho que tem um limite de verdade aí que você não pode se distanciar. Tem limites éticos. Eu ouvi uma frase do Cortella e eu achei sensacional. O professor Cortella, pessoa que eu admiro demais, gosto muito de ouvi-lo, e ele diz: se você não puder falar a público, levar a público como você fez, não faça, né? Então, tem um limite ético nas coisas aí que precisam ser observados no exercício da advocacia. Para tudo, não é só no júri, não. Recentemente, houve uma discussão, um debate, até minha filha chegou a escrever um artigo sobre isso, a Adriana, no que diz respeito à tese da legítima defesa da honra. Tese consagrada pelo Valdir Troncoso Pérez, viu? O Valdir, quando atuava plenamente no júri, quase que diariamente, ele construiu essa tese e pegava. Legítima defesa da honra. A mulher traía o homem matava a mulher e era absolvido. Mas naquele tempo, esta tese vingou. Hoje é evidente, isso não tem mais nenhuma condição de razoabilidade, porque o indivíduo traiu, você separa, você não vai matar, você não vai agredir, né? E até você deu um exemplo, porque num desses casos aí, a vítima estava com o dedinho na boca. Estava com o dedinho na boca, e daí? Isto é motivo para ela apanhar, para ela ser morta, tá? E no júri tem muito disso, viu, Renato? Quem está em julgamento é quem cometeu o crime. Se põe muito em julgamento no tribunal de júri a vítima. Se a vítima era prostituta, se a vítima era assim, se a vítima era assado, se a vítima era correta, se a vítima era religiosa, se a vítima... Não é a vítima que está em julgamento, a vítima é vítima, ela morreu. Não há justificativa, a não ser na legítima defesa para aquela morte. Então, essa vítima agrediu, ela precisou ser morta para que outra não fosse? Então, não é o caso. Então, ponto final. Você não pode levar as condições pessoais da vítima a justificar uma conduta de alguém que mata. E também, por óbvio, de alguém que bate, que agride, etc. E a minha filha escreveu por conta de um movimento que se estabeleceu no sentido de proibir a utilização da tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri. Aí eu já acho que é um excesso. Veja, quando você está atuando, quando o advogado está na tribuna da defesa, ou quando o advogado ou o promotor estão na tribuna da acusação, você pode suscitar a tese que for. Os jurados é que vão decidir se aquilo é razoável ou não, se tem base na lei ou não. Agora, você, enquanto advogado, não pode construir uma tese, trazer um argumento, porque isto contraria uma linha. Não, aí eu já acho que você estaria engessando a atividade do advogado no plenário do júri. Quer fazer a defesa da legítima defesa da honra para aquele acusado que matou a mulher? Faça, só que não vai colar. Não vai ter repercussão, porque os jurados hoje não aceitam, a sociedade brasileira não aceita. Se alguém que teve a situação de ter sido traído por outra pessoa, hoje tem disponível nos meios legais o divórcio, ele pode se separar, ele pode desprezar, ele pode não conversar, ele pode tomar N providências. Agora, matar? Ninguém hoje na sociedade admitiria uma hipótese assim. Então, se o advogado quiser sustentar, está na plenitude da ampla defesa. Você não pode tolher, você não pode diminuir, você não pode limitar, engessar. É nesse sentido que eu acho que eu não vejo limites no que diz respeito à construção da tese. Agora, no que diz respeito à conduta profissional ali, você tem que se ater a estes limites da verdade, da ética, da lealdade processual. Eu acho que o meu pai dizia: os clientes passam, os colegas ficam. E aqui reside uma sabedoria muito grande, porque você se antagoniza ao colega por conta da tese desenvolvida por ele, não sobre o aspecto pessoal. Você debate com o promotor ou com o advogado da parte contrária nos limites do processo. Agora, a partir daí, começar
um ataque pessoal. Nós estamos vendo agora recentemente, eu trago aqui só uma reflexão sobre a ausência de limites por parte de autoridades. Você quer combater uma tese, você quer reagir a uma tese, traga argumento real. Não concordo com isso, acho isso errado, isso é uma bobagem, isso é fruto de uma consciência assim, mas você virar e chamar o outro de ignorante, você agredir, xingar o seu interlocutor porque você não concorda com a ideia dele, tenha paciência. Ignorante é você que não consegue entender que o outro tem todo o direito de pensar, de fazer, de querer o que ele quiser. E você pode concordar ou não. Você pode, nesse embate, você pode argumentar. E terceiros, se houver interesse, você vai tentar convencê-los. Às vezes não há nem interesse de convencer ninguém, pouco importa. No fundo é isso, né? Pouco importa o que as outras pessoas pensam da gente, porque efetivamente, se alguém não concorda ou não gosta muito de você, que ele lide com esse problema. O importante é você gostar de você. O importante é você estar em paz consigo mesmo. É você viver. A nossa trajetória existencial aqui há um limite. Embora, isso eu escrevi outro dia no meu Instagram, eu pus essa frase, eu comecei a pensar sobre isso e no fundo é isso. A gente, de repente, vai ter um momento em que você vai acordar pela última vez, respirar pela última vez, abraçar as pessoas que você ama pela última vez, só que você não tem consciência que será a última vez. Então, talvez, nesse momento, você precise pensar um pouquinho e viver o seu dia a dia como se fosse a última vez. Talvez aí você viva um pouco melhor. Tem tanta gente se importunando, se preocupando, se aborrecendo. Essa cultura de ódio, ataque, destruindo os outros. Tá? Para que isso? Se, como dizem os chineses, depois que termina o jogo de xadrez, vai todo mundo para a mesma caixinha. A rainha, o rei e o peão. Eles não têm caixinhas diferentes. Vão todos para a mesma caixinha. Então, acho que no fundo, a nossa profissão, ela traz um pouco desse sentir diferente, onde existem questões que nos motivam, que nos fazem viver e que nos trazem um grau de humanidade. Por conta da nossa formação, não há advogado que se consiga entender como bacharel ao final de um curso de direito se não houve uma base humanística para dar base, suporte a toda essa técnica que ele recebeu. Essa base humanística, esse contexto de olhar o próximo como uma extensão de si mesmo, isto eu acho que é fundamental. E assim talvez você viva um pouco melhor e um pouco mais. Durso, olha, muito obrigado. Fiquei muito contente com a tua participação, muito honrado. Já eu te agradeço. Antes eu vou para a última pergunta para a gente fechar, né? Você já trouxe vários conselhos importantes, mas se você puder trazer um para fechar, qual seria? Depende para quem. Se for para o jovem, eu digo, acredite nos seus sonhos e estude. A chave da transformação, das portas que podem se abrir durante a sua vida, reside no estudo. Então, acredite no seu sonho e estude muito, e você vai conseguir concretizá-lo. Se for para as pessoas em geral, eu queria que, no fundo, as pessoas olhassem um pouquinho mais para o semelhante, entendendo que ali tem uma extensão de si próprio. Esse momento que nós estamos vivendo de ódio, de divisão, de desesperança, de rancor, isso não é nada bom. Numa fase de pandemia, onde as pessoas precisam se ajudar, e vejo que as pessoas se afastam, não por uma precaução de contaminação, mas se afastam no plano humano. Aliás, só para concluir, quando começou a pandemia, Sérgio, Renato, algumas pessoas me disseram, a sociedade vai mudar, essa pandemia vai humanizar a sociedade, nós vamos nos tornar melhores. E eu vi muita solidariedade nas 2 primeiras semanas, nas 3 primeiras, no primeiro mês. Campanhas, como pode alguém passar fome num momento desse e tal. Só que o tempo passou
e as pessoas voltaram aos seus mundos, às suas atividades, ao seu dia a dia, e aquele que está passando fome, continua passando fome. Aquele que morreu ao longo do caminho porque ficou doente, morreu. Esta frieza em lidar num momento tão difícil desta pandemia, eu acho que é próprio do ser humano. E nós temos que lutar conosco e neste processo de amadurecimento para tentar ter esse olhar mais humano, mais benevolente, mais tolerante, com menos discriminação, com menos preconceito, a entender que cada um tem o direito de fazer da sua jornada existencial o que quiser e que nós temos que respeitar. Então, no fundo, acho que se de um lado a palavra para o jovem é estudar, eu acho que para o resto das outras pessoas a palavra é respeitar. Ótimos. Nós precisamos entender que o respeito nos faz viver melhor, mais e melhor. Concordo completamente, 2 conselhos muito importantes e que resumem muito do nosso bate-papo de hoje. Eu fiquei muito honrado que você aceitou o convite, já disse isso. Estou emocionado em receber você aqui no canal do podcast numa data tão importante e emblemática como é o Dia do Advogado, e não consegui pensar em ninguém diferente para representar essa data tão importante. Então, fica aqui o meu carinho e o meu agradecimento, Durson. Muito obrigado. Renato, foi um momento diferente, especial. Eu fiquei muito feliz. Pode ter absoluta certeza que eu procurei ser verdadeiro. Em Roma Antiga, você tinha aqueles artesãos que trabalhavam o mármore. E o mármore é uma pedra macia, né? É fácil você trabalhar o mármore, só que é uma pedra que também exige uma precisão, porque o entalhe errado é irreversível. E às vezes os artesãos erravam, e ao errar, eles precisavam esconder aquele erro, e usavam a parafina para esconder aquele entalhe errado, e o resultado final eram 2 categorias de peças. Aquelas peças que não tinham parafina e as peças que tinham parafina. Aquelas que não tinham nada a esconder e aquelas que tinham alguma coisa a esconder. Aquelas que tinham cera, escondendo alguma coisa. E aquelas que eram sem cera, sem esconder nada. Eu acho que a origem da palavra sincera, que repousa nesse conceito, foi o que eu usei, de certa maneira, hoje aqui, nessa nossa conversa. Eu procurei ser sincero, sem esconder nada, para que efetivamente eu pudesse transmitir uma mensagem para você que está realizando esse trabalho que eu respeito, trabalho importante, e nem você tem a dimensão de onde pode chegar e como pode alterar a vida de alguém, levando uma mensagem, uma palavra, um conceito, para que alguém, principalmente alguém que esteja desesperançado, possa ouvir e se encantar, e se entusiasmar. Entusiasmo, buscar Deus dentro de você, regendo a sua vida. Eu acho que aí tem uma beleza extraordinária. Continua esse trabalho, Renato. Parabéns, e eu tive o privilégio de participar dele hoje aqui, com sinceridade, falando algumas coisas que eu acredito. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.